Bênçãos, almas queridas, almas benditas. Vamos às previsões agora para o dia 15 de maio de 2019, tá bom? O mês já tá na metade, hein? Lembrando, gente, quem não sabe, eu lancei as previsões detalhadas para o amor, tá lá no canal, é só você ir até lá, depois que você vê essa previsão, claro, né? Previsões detalhadas para o âmbito do amor, que eu falo da combinação dos signos e tudo mais, tá tudo lá. Um vídeo para cada signo, hein? Bom, olha aqui, ó. Carta conselho do dia é a carta do lírio. E a carta do lírio é um aprendizado, um conselho, uma mensagem a se refletir, a ser refletida, referente ao dia 15 de maio de 2019, tá bom? Então é um aprendizado. Esse aprendizado eu posto lá no Instagram, o link vai estar aí na descrição e também no comentário fixado do meu Instagram para você segue lá, que aí você já acompanha sempre, tá bom? Falando sobre as influências astrológicas e numerológicas, tá? A gente conta aí com a quarta-feira. Quarta-feira tem a regência primária do planeta Mercúrio, né? E o planeta Mercúrio, ele rege tanto o signo de Gêmeos quanto o signo de Virgem, tá bom? Então favorece aí a comunicação e principalmente a agilidade mental e o raciocínio desses dois signos, mas também nos demais. A quarta-feira, ela favorece que a gente lide mais com questões um pouco mais intelectuais, tá? E no sentido de raciocinar e de organizar melhor as coisas para também expressar elas, porque Mercúrio fala muito da comunicação e a intelectualidade também nesse sentido, né? Nesse sentido daquilo que a gente consegue comunicar, daquilo que a gente consegue transmitir, daquilo que a gente consegue também interpretar melhor das situações, das questões, tá bom? Então traz essa influência, é um bom momento aí para você treinar mais a sua oratória, treinar mais aí as conversas, principalmente porque eu vou falar agora da influência numerológica, tá? E já vou dizer por que é interessante essa combinação de número com planeta. Em termos numerológicos, a gente está na vibração da numerologia pitagórica, 15/6. Tá bom? E o que é isso? É aquele momento, primeiro, é um número que ele tem como característica aspectos um pouco mais familiares, né? E de conjuntura familiar. Ele proporciona, principalmente para aquelas pessoas que às vezes queiram gerar dentro da situação familiar um clima um pouquinho mais descontraído, mas que não deixe de fortalecer a situação familiar. O que o Thiago quer dizer com isso? Existem situações que a gente às vezes toma na nossa vida de ter um pouco mais de liberdade, vou usar a expressão, de ter um pouco mais de liberdade, mas às vezes essa liberdade fere a estrutura familiar. Eu vou viajar, vou citar um exemplo, eu vou viajar, só que a minha esposa está emburrada comigo porque eu vou viajar. Então eu vou a um local leve, descontraído, mas ao fazer isso eu crio um desentendimento com a família, né? Minha esposa não quer que eu vá. É um exemplo, eu nem tenho esposa, tá? Antes que me perguntem. Que aí o povo começa a perguntar: quem que é sua esposa? E também a gente tem essa questão. Então, observa o que eu estou querendo dizer. É um momento para você criar algumas liberdades, algumas regalias dentro da situação da sua vida, mas que não geram desconforto para dentro do relacionamento familiar, tá bom? E nesse sentido é um bom momento. Às vezes você tem algum compromisso que você queira fazer, mas você sabe que algum familiar é um pouquinho difícil nesse lado, igual a viagem que eu falei, mas a esposa tá difícil de deixar ou de querer que eu vá e tudo mais. Então tá um período um pouquinho melhor para gesticular essa situação. Outra coisa, como a gente está sob influência do planeta Mercúrio, o planeta Mercúrio é o planeta da comunicação, por isso que eu falei que tem essa junção.
porque ele favorece que você dialogue mais, ele favorece que você se expresse mais, ele favorece que você tenha mais raciocínio para entender o ponto de vista da outra pessoa, mas também para entender o seu próprio ponto de vista para expressar ele, então, entendeu? Então favorece com que você consiga criar mais harmonia dentro do lar, dentro da família, mas que essa harmonia não te reprima, ou seja, momento de você se soltar um pouquinho mais, mas não a ponto de desestruturar a família por conta dessa energia tanto do planeta Mercúrio quanto da própria numerologia para você. Tudo bem? Bom, então esta é uma vibração principal, lógico, dentre muitas outras vibrações que estão ocorrendo, mas que o tempo não permite a gente contar, tá? Mas vai se preparando, e eu tô alertando sempre, vai se preparando porque tem lua cheia no final da semana, e eu sempre falo, muito bom deixar tudo organizado antes da lua cheia, porque a lua cheia revira um pouco as coisas, tá? Mas aí quando a gente estiver próximo da lua cheia, eu vou dar as dicas de sempre, fazer uma análise mais aprofundada e eu te aguardo lá, tá? Bom, vamos aqui às previsões para os signos. Previsões para os signos, hein? Deixa seu likezinho aí para me incentivar. E vamos que vamos. Signo de Áries, cartinha da saúde e a carta da árvore. Então, carta da árvore, ela fala muito para mim, na minha visão, do recebimento mediante aquilo que a gente planta, aquilo que a gente cultiva. Porque a árvore, ela é a semente que germinou e que cresceu, né? Então, e quem plantou essa semente? Você. Então, hoje, eu sempre falo quando sai a árvore, não dá para culpar nem anjos e demônios, nem o diabo e nem Deus sobre a sua situação hoje. Você tem que avaliar a sua própria conduta dentro do âmbito da saúde para ver o que você está cultivando. E se você estiver doente, provavelmente é aquele tipo de doença, de enfermidade, que você corrigindo algumas coisas dentro da sua vida, a tendência é que haja uma melhora, porque a causa é você, caso surja alguma coisa neste dia, tá bom? Situação profissional, sai a carta dos ratos. A carta dos ratos vem alertar para você prestar um pouquinho de atenção para não criar nenhuma situação de desequilíbrio dentro do setor profissional. Esse desequilíbrio pode ser sobre o quê? Às vezes um trabalho em excesso, agenda lotada, ou às vezes algo que você vai fazer dentro do setor profissional que te gere um certo desgaste. Aí você precisa rever, contornar um pouquinho essa situação para você trazer equilíbrio para o seu dia, tá bom? Situação amorosa, ó, sai a carta da âncora. A carta da âncora, ela fala de um pouco de estabilidade, tá? Tanto para quem se relaciona quanto para quem não se relaciona, mas ela fala também assim dos aspectos mais sérios do dia, né? A âncora também, ela simboliza os aspectos profissionais, então um pouquinho de cuidado para você não deixar que essas situações complicadas dentro do seu âmbito profissional afetem a sua produtividade e o seu equilíbrio dentro dos assuntos amorosos, tá? Importante que você tenha isso em vista. Isso para quem se relaciona, e no caso de quem não se relaciona, cuidado para você não se ocupar exageradamente com pensamentos profissionais e às vezes deixar um pouquinho de lado algumas questões importantes do lado emocional, tá? Bom, sua cor eu vou te indicar o verde, suas essências, aromas e incensos, eu vou te indicar hortelã, seu cristal vai ser o quartzo verde, números mais favoráveis, 5, 14 e também o 23, tá? Bom, deixa seu likezinho aí, no final do vídeo tem a oração, eu te aguardo para te dar aí o benzimento, tá bom? Signo de touro, taurino, taurina, a cartinha aqui, ó, da saúde, sai a carta do trevo, uma das cartas mais maravilhosas para mim, porque ela vem falar da nossa capacidade de arrebanhar um pouquinho mais de sorte que o universo traz para nós. É aquela velha situação que eu falo, o universo traz a chuva, quem decide se molhar ou não é você. Eu sempre recomendo, quando sai o trevo de 4 folhas, procure fazer uma reza, uma simpatia, ou às vezes um jejum, uma promessa, alguma coisa que fortaleça a sua fé e que puxe um pouquinho essa energia boa que o universo está trazendo aí, que você precisa pegar ela para trazer melhoras. Quem tem problema de saúde tem chances de melhoras usando esse apoio da espiritualidade.
Quem não tem problemas de saúde, ótimo, mas faça também para fortalecer ainda mais. Saúde nunca é demais, não é? Situação profissional, sai a carta dos caminhos. A carta dos caminhos fala que hoje você pode ter alguns questionamentos, alguns pensamentos, mas que são coisas realmente que você consegue encontrar saída, você consegue encontrar alternativas. Então é um momento bom para se pensar em questões um pouco complicadas, no sentido de encontrar alternativas, no sentido de encontrar novas formas e novas situações que você possa explorar aí dentro das suas questões profissionais, tá? Situação amorosa, sai a carta do livro. Carta do livro vem falar mais do seu mental um pouco mais forte do que o emocional. E o livro ele pede um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque a tendência em martelar algumas situações, em pensar fortemente sobre algumas questões dentro da relação. Então é aquele dia que você tem tendência a fazer uma análise e às vezes ficar pensando nos mesmos assuntos, nas mesmas questões, né? Um livro inteiro, ele martela geralmente as mesmas situações explicadas de diversas formas, dando detalhes. E é assim que você tem a tendência de agir. Cuidado para você não se fixar muito a determinados assuntos e pontos dentro da situação amorosa e às vezes você não acabar deixando um pouco de lado algumas outras qualidades dentro do relacionamento, tá? Ou até mesmo a própria busca um pouco maior por algumas questões emocionais que hoje você tem a tendência a deixar um pouquinho de lado. Para quem não se relaciona, essa carta também fala de um período de mais situação de análise, né? Cuidado para não pensar exageradamente nas mesmas situações, nas mesmas questões também, tudo bem? É bom você equilibrar esse racional um pouco mais com o emocional, com o sentimento e a sensação, tá? Bom, sua cor eu vou te indicar o verde, suas essências, aromas e incensos, hortelã, seu cristal vai ser o quartzo verde, números mais favoráveis, vou te indicar 2, 11 e também o 20. Já sabe, né? Deixa seu likezinho e tem a oração com benzimento no final do vídeo. Então eu te aguardo, tudo bem? Geminiano, geminiana, cartinha aqui, ó, da saúde é a carta da cruz. No caso da carta da cruz, ela vem alertar um pouquinho, presta atenção, algumas pessoas poderão ter dificuldades ou com um pouquinho de dor nas costas, ou na coluna, ou aqui na região do ombro, do pescoço, tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Mas você tendo um ritmo mais leve ao longo do dia, a tendência é que isso você consiga contornar, evitar. Agora, quem já tem saúde difícil, tem que prestar um pouquinho mais de atenção, e a cruz ela fala da necessidade da gente se realicerçar mais a espiritualidade, para que a espiritualidade possa interceder e auxiliar que aos poucos isso vai se restabelecendo. Mas é importante haver auxílio da espiritualidade, e para hoje não há assim uma recuperação de imediato, tem mesmo que pedir atenção para a espiritualidade, tá? Muita oração para Arcanjo Rafael. Situação profissional, sai a carta do navio. Carta do navio, ela favorece, ela traz boas energias tanto para aquelas pessoas que têm que se transportar, se locomover, se deslocar para assuntos profissionais, tá bom? Mas também para comerciantes, para representantes comerciais, para pessoas que lidam com a área da negociação, da comercialização, entendeu? Então favorece que você tenha mais habilidade, não é que traz mais gente para você entrar em contato, favorece com que você tenha mais capacidade de gesticular, que tem tudo a ver com aquilo que eu falei no começo do vídeo. Se você não viu, por favor, vê, tá bom? Situação amorosa, essa é a carta da chave. Carta da chave é uma carta fantástica que eu acho para a área amorosa, porque ela fala, não importa como o outro estará, você que se relaciona, você tem a chave nas mãos. É aquele dia que você consegue fazer com que a pessoa se abra mais para você, você consegue fazer com que a pessoa se mostre um pouco mais para você, e com que a partir daí você possa trazer melhoras para dentro da relação, principalmente sobre os assuntos mais delicados. Quem tem aí o amor de vento em popa, não tem nenhum problema amoroso, parabéns. Essa carta vem favorecer então aí para você que você conheça um pouco mais o seu parceiro ou sua parceira, um momento aí de ter um
um desabrochar dentro da relação, né? Aquele momento bom pra gente conhecer novas faces da pessoa, no sentido positivo, tá? Bom, para quem não se relaciona, essa carta aí, ela fala muito do nosso autoconhecimento, da percepção que a gente tem sobre si, né? Sobre nós mesmos, tá bom? Para que você possa repensar aí nas suas qualidades, nos seus defeitos, nas situações que você tem feito e construído, para abrir mais os seus caminhos amorosos. Bom, sua cor eu vou te indicar o lilás, suas essências, aromas e incensos, artemisa, seu cristal vai ser a ametista. Números mais favoráveis eu vou te indicar 36, 45, 54, tá bom? Bom, deixa aí o seu likezinho, tem oração e benzimento no final do vídeo, eu te aguardo, tá bom? Canceriano, canceriana, a carta da saúde é a carta do livro. Favorece o fortalecimento da mente, da concentração e um pouquinho mais também da memória. Quem tem aí que estudar, que fazer coisas que exigem mais a memória, mais o raciocínio, pode colocar em pauta hoje, que é o que a energia favorece realmente, tá bom? Bom, situação aqui, ó. Profissional, essa é a carta da cruz. É preciso que você tenha um pouquinho mais de paciência hoje. Pode ser que as coisas não estejam exatamente como você gostaria. Algumas obrigações que às vezes você mais tem que fazer por necessidade do que propriamente por vontade. Mas é preciso que você se apoie à espiritualidade, que você reconheça qual que é aí a sua função, a missão a ser cumprida dentro dos seus assuntos profissionais, tá? Para você aí tocar isso da melhor forma possível no dia. Situação amorosa, essa é a carta do jardim. Então, carta do jardim é aquele momento melhor, na verdade, para espairecer a mente, para não se concentrar e não se fixar tanto na pessoa amada, mas também parar para pensar em outras coisas à sua volta, né? Em outras situações. Então é um momento bom para espairecer a mente, para desfocar um pouquinho da pessoa amada e pensar, às vezes, aí em outras pessoas, ou até em amizade, se você tiver, coisas assim. Tudo bem? Bom, para quem não se relaciona, essa carta fala de um bom momento para você se enturmar. Quem quiser ir a festas, quem quiser aí ter mais curtição hoje fala que é um dia bom, que isso pode, que se você quiser sair a alguma festa, algum evento, isso pode aí trazer energias mais agitadas para você e te reconfortar emocionalmente, tá bom? Bom, sua cor eu vou te indicar o bege, suas essências, aromas e incensos, gengibre, seu cristal vai ser a abalone, seus números mais favoráveis vou te indicar 26, 35 e 44. Deixa aí seu likezinho, tem oração com benzimento no final do vídeo, tá bom? Signo de Leão, Leonino, Leonina, a cartinha da saúde aqui, ó, é a carta do chicote. Tem que prestar um pouquinho de atenção. Existe a tendência a ter algumas dores no corpo, tá? Dor ou dores, entendeu? Então tem que prestar atenção nessa situação. Procura contornar, procura ter um ritmo mais leve hoje, que muitos poderão evitar. Agora, se você já tem problema de saúde, é necessário que você preste ainda mais atenção nisso para não ter desconfortos físicos hoje, né? Situação profissional, sai a carta da chave. A carta da chave é aquele momento que você tem mais facilidade para solucionar e resolver as situações, tá? Vem favorecer um pouquinho também as pessoas que trabalham com questões mais relacionadas à restauração e à restituição, a cura de coisas, não é? Como assim, Thiago? No sentido mais de pessoas que trabalhem em áreas mais relacionadas a resolver os problemas das outras pessoas, né? Mas essa carta também ela fala assim que é um momento bom para você repensar e colocar em pauta situações um pouco mais difíceis e complexas dentro do setor profissional, que você tem mais habilidade, mais chances aí de resolver hoje, tá? Situação amorosa, essa é a carta do cavaleiro. Vem pedir que você tenha um pouquinho mais de atenção, quem se relaciona, porque aquele dia que você tende a estar um pouquinho
mais adiantado, mais avançada dentro dos assuntos amorosos. Às vezes você quer que a situação amorosa hoje se desenvolva mais rápido. E cuidado para você não tomar muito à frente da pessoa amada, tá? Porque dependendo do signo dela, ela pode se incomodar um pouquinho. É porque às vezes você quer resultados mais rápidos dentro do âmbito amoroso, né? Para quem não se relaciona, essa carta fala do desenvolvimento da sua individualidade e independência. Momento bom para você se sentir mais confiante, segura de si e se desenvolver mesmo não tendo alguém. Sua cor eu vou te indicar castanho, suas essências, aromas e incensos café, seu cristal vai ser o quartzo marrom, números mais favoráveis 11, 20 e também 29, tá? Deixa seu likezinho, tem benzimento e também oração no final do vídeo. Virginiano, virginiana, vamos à nossa previsão, o que tem para nós, situação amorosa, sai a carta da aliança. Então, a carta da aliança, algumas pessoas, né, pode ser que sintam alguns desconfortos mais relacionados à mão, mas a maior parte das pessoas mesmo só vem falar assim que é um momento bom para você desenvolver um senso de mais responsabilidade com seus assuntos aí de saúde, de você se regular um pouquinho mais, né, de você se conscientizar mais do equilíbrio que você precisa trazer e manter para dentro da situação de saúde. Então, aquele período que a gente tem a tendência a se conscientizar um pouquinho mais sobre a nossa saúde, né? Situação profissional, essa é a carta da raposa. Então, a raposa, ela fala muito do seu senso de observação mais apurado, nesse sentido de um pouco mais de inteligência, de capacidade de observação, mas ela pede que você tenha atenção, porque é aquele dia que você tem tendência a reparar muito nas coisas, nas situações, nas pessoas. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não falar muito, não expressar muito isso, para não deixar às vezes alguém chateado ou alguém que possa interpretar de forma errada aquilo que você tem de observar. É porque hoje você tem essa tendência mesmo a reparar muito nas questões, nas situações. Situação amorosa, essa é a carta da cruz. Vem pedir que você tenha um pouquinho mais de capacidade de paciência, de resiliência, porque pode ser que hoje as energias você não sinta que elas estão muito boas. Mas a cruz está aí, e a cruz fala também de espiritualidade, ou seja, é hora de você pedir que a espiritualidade te acuda um pouco mais, que a espiritualidade venha interceder por você e venha te trazer melhores energias para lidar com as situações do dia aí no setor amoroso, tá? Eu pedi que você tenha um pouquinho mais de paciência e saiba lidar com as situações que não te agradam, porque é um dia que você tem tendência a ter algum desconforto na situação amorosa. Para quem não se relaciona, também, mesmíssima coisa, tá? Só que tem que pedir aí muita proteção. Eu te indico muito você orar aí para você, 21 vezes o Salmo 66 hoje, tudo hoje, tá bom? É para quebrar um pouquinho aí essa energia que precisa ser limpada de assuntos do passado e energias que acabam ficando aí em você, tá bom? Bom, sua cor eu vou te indicar o dourado, essências, aromas e incenso, vou te indicar canela, seu cristal olho de tigre, números mais favoráveis 25, 34, 43, já sabe, né? Deixa seu likezinho e tem oração e benzimento no final do vídeo, tá bom? Signo de Libra, a tia da saúde é a carta da foice. Pede mais atenção. Não é um dia muito favorável para cirurgias de qualquer tipo que seja, desde as cirurgias mais relacionadas à saúde mesmo, até aquelas também mais estéticas. Não está favorável, pede que você evite. Se não pode evitar, não tem como evitar, não dá para remarcar, muita oração e peça livramento para Arcanjo Rafael, tá? Essa carta também vem falar que não é um dia favorável para a gente fazer nada arriscado, esportes radicais, preferível evitar, entendeu? Para não ter nenhum contratempo aí referente à saúde, tá bom? Situação profissional, ali sai a carta dos pássaros, que fala do diálogo, fala da gesticulação, da comunicação, da facilidade maior em você ter mais lábia, em você ter mais desenvolvimento dentro das conversas e dentro daquilo que você tem que fazer, que é relacionado às demais pessoas, tá bom?
Pede aí só que você tenha um pouquinho mais de parcimônia para não falar em excesso, para não expor em excesso as situações. Situação amorosa vem falar aí para você, ó, representado pela carta do homem ou do cavalheiro, cavalheiro ou do cigano, dependendo do baralho, né? Então essa carta fala que hoje você tem mais facilidade de se concentrar nas situações, nas questões que você precisa aí administrar ou resolver, que você tem uma facilidade maior de se desprender de alguns assuntos e aspectos emocionais para trazer mais equilíbrio e mais organização para dentro da situação amorosa na sua vida, tá bom? Isso para quem se relaciona e para quem não se relaciona. Sua cor, eu vou te indicar aqui, ó, como cor mais favorável, o bronze. Suas essências, aromas e incensos, gergelim, seu cristal vai ser a pirita. Números mais favoráveis, 10, 19 e 28. Deixa seu likezinho e você pode assistir a oração e o benzimento que está no final do vídeo. Eu te aguardo. Escorpiano e escorpiana, a carta da saúde é a carta da criança. Essa carta vai trazer mais energias, né? Para quem já aí tem problemas de saúde, a tendência é que você se sinta um pouco mais recuperado, com forças mais restauradas, tá? Para quem tem boa saúde, pode prestar atenção. Hoje é um dia que você tem tendência a estar um pouco mais elétrico e às vezes até precisar ter alguma coisa ou alguém para poder queimar um pouquinho dessas energias, não é? Às vezes pode ser por esporte também. Situação profissional, essa é a carta da cegonha. Então é aquele dia que você tem tendência a enjoar um pouquinho das questões habituais e rotineiras e você tende a facilitar um pouquinho mais as coisas, a agir de modo um pouquinho menos incisivo, direto, tá? Bom, essas situações apresentadas aí, mas a carta da cegonha, ela fala de um momento bom para a gente mexer um pouquinho na nossa rotina e trazer para ela alguns elementos de mudança, alguns elementos de fazer diferente, não fazer por fazer, vamos dizer assim, basicamente. Situação amorosa, essa é a carta da torre. Pode ser que hoje você se sinta com a necessidade de prestar mais atenção ao seu íntimo, ao seu interno, às suas questões mais particulares, tá? Para que elas possam aí se expressar de uma forma mais atuante para você, de modo que você possa entender mais aquilo que você sente, aquilo que você pensa, tá bom? Bom, para quem aí, ó, no setor que se relaciona, pode indicar para você um momento em que tem que se prestar atenção para que justamente o relacionamento não caia na situação de ter que ser uma coisa mais escondida, de ter que ser uma coisa mais comedida, porque a torre, ela fala da nossa reflexão, da reflexão sobre as nossas atitudes, para que a gente possa atuar melhor dentro da relação. Para quem não se relaciona, a carta da torre fala muito da necessidade de você ainda olhar um pouquinho mais para o seu íntimo, para o seu interno, para você se entender um pouco mais e melhor, para poder esclarecer mais os seus pensamentos e com isso você se direcionar ao que o universo pode trazer de melhor, tá bom? Bom, situação amorosa, sai ali a situação da torre, como já falado, mas agora a sua cor eu vou te indicar o laranja. Suas essências, aromas e incensos, flor de laranjeira, seu cristal vai ser a granada. Seus números mais favoráveis, 13, 22 e também 31. Bom, deixa seu likezinho e tem benzimento e oração no final do vídeo, tá? Signo de Sagitário, carta da saúde é a carta do caixão. Vem pedir que você tenha mais atenção. É aquele momento, aquele dia que é bom repor no corpo algumas vitaminas, uma alimentação mais nutritiva, entendeu?
porque fala que o seu sistema imunológico, que o seu corpo pode estar um pouquinho mais enfraquecido com relação a outros dias, tá? Mas é uma coisa mesmo de momento e você pode contornar isso aí tendo essas cautelas, essas precauções. Quem já tem problema de saúde, momento de ver aí vitaminas, complementos alimentares e vitamínicos para vocês se reforçando. Situação profissional, essa é a carta do urso. Carta do urso é uma carta interessante, porque é aquele dia dentro do setor profissional que às vezes você tem a tendência, né, a querer falar alguma coisa, a querer dar um conselho, alguma coisa na área profissional que você acha que vai dar certo, ou acha que é melhor, ou acha que você entende melhor, que você entende melhor a situação. Enfim, é aquele dia que às vezes a gente tem um tato um pouco maior para administrar situações, mas às vezes a gente não tem familiaridade suficiente com a pessoa para poder desenvolver isso e fazer com que isso se vingue mais, tá? Para quem agora na situação amorosa, olha só, a carta do urso também. Então, carta do urso vem falar do ciúme, basicamente, para quem se relaciona. Momento aí de você prestar um pouquinho mais de atenção a essa sua tendência, esse seu lado, tá? Quando eu falo ciúme, eu sempre falo, existe aquele ciúme, que é o ciúme da pessoa com outra pessoa, e existe aquele ciúme que às vezes você achando que a pessoa não te dá o devido tempo, a devida atenção. É necessário que você se equilibre aí para que você não deixe dentro da relação uma situação um pouquinho desconfortável para quem se relaciona com você, mas no sentido aqui, ó, de situação para você, como se você tivesse que lidar mais com a sensação do apego, porque é um dia que você tem tendência a se apegar mais e a querer cobrar mais da pessoa amada, a proximidade. Para quem não se relaciona, também fala do apego, mas aí eu apego mais a alguma questão, a algum ponto que acaba por dificultar com que você se abra amorosamente hoje, tá? Bom, sua cor, eu vou te indicar para você um mais favorável, preto. Suas essências, aromas e incensos, vou te indicar alfazema. Seu cristal, vou te indicar turmalina negra. Números mais favoráveis, 8, 17 e 26, tá bom? Deixa aí o seu likezinho, teu oração e benzimento no final do vídeo, eu te aguardo. Capricorniano, capricorniana, a cartinha da saúde é a carta do homem. Vem falar de mais resistência física, de fortalecimento do corpo. Quem está com problemas de saúde, vem falar assim, ó, que nesse sentido você pode contar com a fortificação do seu corpo e com a resistência se aumentando hoje, tá? Aumentando hoje. Situação profissional, essa é a carta da estrela. Então, a carta da estrela, ela fala mais da nossa criatividade e da nossa capacidade de sonhar, né? E pede que a gente tome um pouquinho de cuidado para que os nossos sonhos às vezes não tomem a nossa frente e dificultem a nossa produtividade, os nossos afazeres. Presta mais atenção aí no seu trabalho, nas suas situações, que as demais coisas aí vão se encaixando. Tudo bem? Bom, fala para você tomar um pouquinho de cuidado também com pensamentos distantes do setor profissional, para você procurar manter mais o foco, porque a tendência é que você se disperse um pouquinho. Situação amorosa, essa é a carta da montanha. Momento de você rever um pouquinho a sua postura, porque é aquele dia que você tem a tendência a querer as coisas mais à sua maneira, mais do seu jeito. E se a outra pessoa não se inclinar, se a outra pessoa não for muito aceitável, pode gerar situações desconfortáveis dentro da relação, tá bom? Bom, sua cor, vou te indicar aqui, ó, azul. No seu caso vai ser o azul escuro. Suas essências, aromas e incensos, baunilha, seu cristal é a apatita. Números mais favoráveis, 28, 37 e 46. Deixa seu likezinho, precisando. Aí você pode ter o benzimento e a oração no final do vídeo, tá bom?
aquariana, a cartinha da saúde para você é a carta dos pássaros. Quem tem problema de pressão tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Tudo bem? Procura ter seus remedinhos aí guardados, mas procura respirar fundo e agir tranquilamente, naturalmente, saudavelmente, tá? O que você tem aí é a tendência, vamos dizer assim, essa questão de pressão, mas se você se regular, você pode contornar. Quem não tem problemas de pressão, essa carta pode falar de altos e baixos da sua disposição física ao longo do dia. Pode ser que uma hora você está um pouquinho mais agitado, depois, dali um tempinho, já está mais calmo. Enfim, isso é influência muito forte aqui, marcada da situação dos aquarianos e das aquarianas. Situação aqui profissional, ó, sai a carta do caixão. Vem falar que hoje é melhor que você não coloque grandes projetos em pauta, porque aquele dia que você tem tendência a se sentir um pouquinho mais de lado, né? A se sentir um pouquinho menos, vamos dizer assim, menos necessitada das questões dessas situações. Bom, então é por isso que é importante aqui você ir com mais cautela e com mais calma, porque você pode se sentir um pouquinho deslocado ou com um pouquinho de falta de apoio de alguma forma dentro do setor profissional. Situação amorosa, essa é a carta da árvore, que é a carta dos frutos, ou seja, é aquilo que você recebe de acordo com a vibração que você tem emitido, tá? Então vibre coisas boas, vibre situações boas, tá? E para que essa energia possa florescer, possa trazer melhores resultados para sua vida. Mas as energias aí elas estão, vamos dizer assim, equilibradas. Vocês podem tomar mais consciência dessa situação. Para quem não se relaciona, a mesmíssima coisa, a necessidade de você olhar mais para suas atitudes, seus comportamentos e aquilo que você mesmo pode mudar. Bom, sua cor, ciano, suas essências, aromas e incensos, vou te indicar aqui, ó, no seu caso, como situação, como energia mais favorável para você. Eu vou te indicar o sândalo, suas essências, aromas e incensos. E também seu cristal é a amazonita. Números mais favoráveis: 12, 21 e 30 também. Deixa seu likezinho e tua oração no final do vídeo com benzimento. Eu te aguardo. Pisciano, pisciana, cartinha da saúde é a carta da carta. Então, carta da carta vem pedir que você tenha mais atenção à sua saúde, não é? Às vezes pode ser assim que surge alguma dorzinha, alguma coisinha desconfortante em você, mas nada sério e grandioso. Pede que você tenha mais atenção, você está agindo com uma certa ingenuidade, como diz aqui a situação aqui, ó. Então tem que prestar mais atenção, porque essa ingenuidade em termos de saúde e de você começar a olhar mais para o seu corpo e para os sinais que o seu corpo passa, porque quando sai a carta eu falo que é assim, ó. Às vezes surge um desconfortozinho, é uma dorzinha na mão, mas se você não cuidar agora, daqui uns 7 dias mais ou menos, aquela dor já ficou insuportável. Então é bom você ir prestando atenção aí às suas limitações e com isso e se preservando mais. Situação profissional, sai a carta das nuvens. Cuidado com alguns pensamentos negativos, né? Algumas situações que você possa às vezes pensar ou às vezes cogitar algumas situações um pouco deprimidas, e você tem uma mente ótima, uma mente excelente para poder trabalhar essa situação, essa questão com mais furor. Situação amorosa, sai a carta aqui, ó, do rato. E a carta do rato vem pedir que você tenha mais atenção, que é aquele dia que às vezes a gente, com a nossa própria atitude, tem a tendência a criar situações difíceis dentro do setor profissional. Nesse sentido, Thiago, que são situações difíceis?
São aí as situações em que você precisa tomar cuidado para não intensificar o desagrado das pessoas aí com relação a você, tá? Bom, a sua cor eu vou te indicar o amarelo, suas essências, aromas e incensos eu vou te indicar, no caso seu, como mais favorável, rosas brancas, tá? E também o quartzo branco aí que eu vou te indicar. Bom, seus números mais favoráveis, 27, 36 e 45, tá bom? Já sabe, né? Deixa seu likezinho e vamos à oração agora. Hoje aqui, gente, eu trouxe um frasquinho meu aqui para poder benzer esse frasquinho, para poder usar. Porque qualquer líquido, geralmente a gente pede mais a água, né? Porque é um líquido que, vamos dizer assim, traz mais energias. Mas às vezes você tem assim, algum alimento, alguma coisa que você queira benzer, trazer boas energias, você também pode, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez pedimos a sua intercessão, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa aflorar nossa intuição, nossa capacidade de raciocínio, nossa inteligência para poder lidar melhor com as circunstâncias que nos afligem. Que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar dos nossos filhos, que o Senhor dê sabedoria para entendermos melhor as nossas esposas, os nossos maridos, enfim. Que o Senhor possa operar situações na minha vida e melhorar as condições das pessoas que aqui estão, em seu nome, em força, foco e fé. Que o Senhor possa olhar por nós e transmitir muita intensidade, muita dedicação. Que o Senhor possa transformar a nossa vida e, com isso, fortalecer a nossa fé. Senhor, unge, ó Pai, este líquido que aqui está, unge o líquido que está aí na casa de cada um. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces as nossas necessidades e também as nossas honras, o nosso merecimento, que o Senhor possa ver a situação e que o Senhor possa nos auxiliar, que esta água seja como veículo que conduz a sua forte presença, a sua forte energia. Amém? Amém. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.